Então, boa noite a todos. A gente finalizou então as principais patologias, que acometem o RN. A gente vai entrar agora em métodos de fornecimentos de oxigênio, Como que eu vou fornecer oxigênio para esse RN que está necessitado naquele momento. Primeiro que a gente vai falar, é da incubadora. Então, para que ela serve, qual a finalidade, e qual os meios de cuidados que eu vou ter com essa incubadora enquanto o RN estiver, alojado dentro dela. Incubadora. Então, oferece ao RN um microclima de estabilidade e uniformidade em toda a área, do colchão. Então, como está aparecendo dentro da incubadora, o RN vai ficar ali dentro de como se fosse um quarto climatizado, onde ele tem a temperatura ideal, umidade ideal, na sua extensão no colchão que vai estar dentro dessa incubadora. Então esse RN vai ter tudo o que ele precisa ali, naquele momento, como se ele estivesse dentro do útero da mãe ainda. Acesso seguro, sem a necessidade de remover o bebê, do leito. Então eu vou manusear esse RN dentro dessa incubadora sem a necessidade de retirá-lo lá de dentro. Então posso realizar todos os cuidados, através das portinholas que tem nas laterais dessa incubadora. Então eu nem tenho a necessidade de remover esse RN lá de dentro para mim poder realizar esses cuidados com ele ali dentro. Então ele vai estar seguro lá dentro e eu vou poder ter mais a flexibilidade, mais segurança de manusear esse RN ali dentro da incubadora, sem o risco de, eu acabar derrubando esse RN, ele ter uma queda, então, dessa incubadora. Amplia a visão de monitoramento, então eu vou ter uma visão ampla, total 100% dentro dessa incubadora, com os cuidados com SRN que vai estar alojado dentro dessa incubadora. Então essa incubadora, ela tem uma cúpula em acrílico de paredes duplas, rebatível, então, e com trava de segurança. Então, ela essa parede dupla, ela vai manter uma estabilidade, dessa incubadora. E essa trava de segurança é onde vai me manter o RN seguro dentro dessa incubadora, onde se evita as quedas então desse RN dentro dessa incubadora. Então eu tenho que tomar um cuidado redobrado para que essa incubadora não destrave, não destrave sozinha, ou a gente acaba na correria esquecendo de travar essa incubadora. Às vezes acontece acidente, caso a gente não tenha esse devido cuidado. Então, tem porta de acesso frontal e posterior rebatíveis. Então, são portas de acesso onde eu posso manipular esse RN sem a necessidade de eu retirá-lo de dentro dessa incubadora. 8 passa-tubos, então é onde eu vou passar o tubo da ventilação mecânica, a traqueia da ventilação mecânica, desculpa, o equipo de soro, os fios da monitorização cardíaca, da frequência respiratória, onde eu vou passar esses tubos, esses fios. 5 portinholas ovais com punhos elásticos, é onde eu vou, introduzir a minha mão, devidamente higienizada, limpa, enluvada, para mim poder manipular esse RN dentro da incubadora, uma vez que eu tenho uma visão 100%, por causa do acrílico ser 100% transparente, eu tenho um cuidado bem elevado com esse RN, uma vez que eu não necessite retirá-lo de dentro dessa incubadora. Porta tipo íris na cabeceira. Então, o que é porta tipo íris? É como se fosse a íris do olho. Então, você coloca a mão lá dentro, automaticamente ela fecha, ela se volta no local sozinha, como se fosse um elástico, ela trava a sua mão ali, para que não ultrapasse a umidade, não perca a temperatura. Então, isso que é a importância dessa porta tipo íris na cabeceira. Então, que eu possa também estar
manipulando esse RN, caso ele se estube, né? É onde o médico vai utilizar para realizar a reintubação orotraqueal desse RN. Então, é para isso que serve então essa porta tipo íris na cabeceira. Então, eu tirei a mão, ela automaticamente se fecha, lacra, então essa portinhola da cabeceira. Então, é importante a gente ter esse cuidado também com a incubadora. Dentro da incubadora, então, tem leito deslizante, rádio transparente e com trava de segurança. Então, dentro, né, o colchãozinho ou eu elevo mais para frente ou eu trago mais para trás, né? Eu elevo a cabeceira. Então, eu tenho como manipular esse RN somente com esse leito deslizante, então, que é dentro dessa incubadora. Também tem trava de segurança, né? Manipulei, terminei de deixar o meu RN como é o necessário, como eu quero. Eu travo esse leito, então, que é deslizante de dentro da incubadora. Sistema de ajuste manual de inclinação. Então, ou eu vou elevar a cabeceira, ou eu vou deixar 0 grau. Então, eu vou manipular esse ajuste, né? Manual de inclinação conforme eu quero. Gaveta para chassi radiográfico. Então, o que é essa gaveta para chassi radiográfico? É onde eu vou realizar os raios-x de tórax desses RN. Todos os dias, geralmente, eles fazem raio-x. Então, se é colocado esse filme dentro dessa gaveta, introduzido dentro da incubadora, e se é realizado o raio-x, então, desse RN. Base de plástico. Então, a base praticamente da incubadora é de plástico, um plástico duro, né, lavável, e monitor lateral, né, que é para mim poder manipular ali, deixar a temperatura ideal, o clima, né, se eu quero pouca luz, se eu quero muita luz. Então, esse monitor lateral ele vai me permitir que eu realize todos esses ajustes. Então, a incubadora. As condições de oxigênio obtidas na incubadora são difíceis de manter, pois o ar está circulando e acaba ocorrendo a diluição em contato com o ar da sala, principalmente quando as portinholas forem abertas. Por isso, indicamos abrir o mínimo possível. Então, as condições de oxigênio, uma vez que eu abro as portinholas para mim poder manipular esse RN, automaticamente eu introduzo o ar ambiente que eu estou juntamente com o ar que está dentro da incubadora. Então acaba se misturando e eu acabo perdendo essa temperatura, essa umidade que está dentro da incubadora. Então é por isso que, né, uma vez que eu for realizar o procedimento com esse RN, eu prever todo o procedimento que eu for fazer. Eu vou realizar um banho, eu vou preparar todo o material, eu vou realizar o banho, eu vou realizar a higiene, vou realizar a troca de roupa, a troca de cama, né? Às vezes, se precisar de um acesso periférico, uma retirada e passar de novo, eu já faço isso depois do banho. Então, eu vou movimentar esse paciente, eu vou manipular ele, eu prevejo todo o procedimento que eu tenho que fazer ali para mim poder manipular ele de uma vez só, né? Para que uma vez que eu coloque ele dentro dessa incubadora, a temperatura se recupere, a umidade do ar lá dentro da incubadora se recupere. Então, eu tenho que tomar esse devido cuidado, manipular o mínimo possível e quando eu for manipular, então eu vou prever todo o procedimento, né? Antes de eu abrir a incubadora. Então eu preparo o banho, preparo a roupa de cama, a roupa que eu vou trocar no RN, né? A fixação do tubo, a fixação da sonda orogástrica, né? A fixação, às vezes, do acesso periférico, às vezes está soltando, eu vou fixar novamente um novo, né? A fixação da monitorização, às vezes, está saindo, escapando, está frouxo, então eu vou prever todo esse procedimento antes de abrir a incubadora. Então, tem que prever esse devido cuidado também antes de iniciar qualquer procedimento. Qual a finalidade da incubadora? Né? Observação rigorosa pela parede dupla que foi criada para que o RN possa ficar sem roupas, para uma melhor observação do RN sem que haja perca de calor. Então, se eu quiser deixar esse RN, né,
sem roupa nenhuma, né? Só com uma fraldinha, ou às vezes só com uma cobertura no bumbum, para que às vezes ele aconteça de ter uma evacuação muito líquida, né? Para que não suje a incubadora toda. Então, eu vou deixar só um forrinho. Eu posso deixar esse RN dentro da incubadora sem nenhum problema, uma vez que eu deixe dentro, né, das temperaturas ideais. Então, eu vou ter uma observação rigorosa, vou ter um cuidado rigoroso, uma monitorização rigorosa, sem que haja essa perca de calor desse RN. Eu vou ter um isolamento, né? O ar entra na incubadora, passa por um filtro. Então, o ar vai estar entrando oxigênio dentro dessa incubadora, ar comprimido dentro dessa incubadora. Porém, essa incubadora tem um filtro onde ele vai estar filtrando o ar, umidificando o ar, né? Realizando todo o procedimento para que o ar chegue limpo, 100% higienizado para esse RN, né? Ele vai é, proporcionar aquecimento, né? Pode ser feito através do ar ambiente ou através da pele do RN com um sensor. Então, esse sensor também tem dentro dessa incubadora, aonde eu vou estar aquecendo essa incubadora e automaticamente aquecendo esse RN. Então, a finalidade da incubadora eu vou ter uma observação rigorosa, um isolamento do ar rigoroso, porém vai estar umidificado na temperatura ideal. Eu vou ter um aquecimento ideal para esse RN dentro dessa incubadora. Então, é como se fosse o útero da mãe, né? Ou como se a gente tivesse dentro de um quarto com ar condicionado, né? Um ar umidificado, né? Tudo na temperatura ideal. Basicamente, a incubadora vai fazer esse trabalho. A finalidade dela também, continuando, pode-se manter a umidade relativa do ar, deve ser colocado água destilada na medida apropriada. Então, vai estar lá o reservatório, né? Onde vou colocar água destilada, não é água de torneira, não é soro fisiológico, não é água com gás, não é água com nada, é água destilada. Então, o que que é essa água destilada? É uma água 100% purificada, ela não tem nenhum tipo de impureza dentro dela. Então, essa água destilada é preparada dentro da unidade hospitalar ou ela é comprada. Então, tem lá o reservatório, eu vou estar colocando essa água destilada dentro dela. Então, porém, na medida apropriada. Eu não posso colocar de mais e também eu não posso colocar de menos. Senão, esse ar vai entrar seco e não úmido, tá? Isso é importante a gente ter essa noção também. Para aumentar a concentração de oxigênio, deve ser ligado à rede de oxigênio na incubadora e recebe o mesmo aquecimento sendo filtrado e umidificado. Então, igual eu falei, essa incubadora vai estar ligada então na rede de oxigênio e na rede de ar comprimido. Então, entra esses dois gases, né, dentro dessa incubadora, aonde vai ser umidificado, tratado, filtrado e umidificado. Então, antes de entrar aonde está o RN alojado. Então, a incubadora vai realizar todo esse processo até chegar no RN. Assistência de enfermagem. Qual que é os cuidados de enfermagem que eu vou realizar com essa incubadora, né? Prever a indicação do uso da incubadora. Então, é um RN prematuro, é um RN que vai ficar só para cuidados especiais, é um RN que vai vir entubado, então eu tenho que prever qual vai ser a finalidade, qual é a indicação dessa incubadora. Então, se é um paciente entubado, então tem que ser uma incubadora que tenha todos esses requisitos, né? Ele tem que estar equipado com todos os, os materiais necessários para que seja realizado, então, essa troca gasosa dentro dessa incubadora. Então, que ele vai filtrar, umidificar esse ar. Limpar e preparar corretamente para receber o RN, atendendo todas as suas necessidades. Então, é um RN entubado, então eu tenho que ver se ele está equipado com oxigênio, se ele está ligado no ar comprimido, se ele está na temperatura ideal, se ele não está superaquecendo, se essa incubadora não está escapando o ar, se essa incubadora não está entrando muito aquecimento do ar ambiente. Então, eu tenho que tomar esses devidos cuidados. Deve ser trocado toda vez que estiver sujo ou apresentar alguma instabilidade.
Então, ou essa incubadora não está mantendo a temperatura ideal, né? Ela está superaquecendo, ou ela está mantendo esse paciente resfriado, né? Ou toda vez que eu introduzo minha mão dentro dessas portinholas, eu retiro essas portinholas, ela não fecha automaticamente, né? Se ela for do tipo íris, ela manter uma pequena abertura. Então, eu tenho que estar realizando a troca dessa incubadora. E se também esse RN acabou evacuando em grande quantidade, né? Ele acabou vomitando, né? Sujou a incubadora, eu tenho que estar realizando a troca, porque eu não posso manter essa incubadora úmida ou com sujidades, porque pode ocorrer processos inflamatórios devido à presença de micro-organismos, né? Que possa estar criando colônias dentro dessa incubadora. Então, eu posso ter um processo inflamatório desse RN. Então, tem que tomar esse cuidado também. O filtro deve ser trocado toda vez que estiver sujo ou apresentar alguma anormalidade. Então, ou está filtrando de menos, ou está filtrando de mais, ou não está realizando corretamente o trabalho dele. Então, eu tenho que tomar esse cuidado também com o filtro. A desinfecção deve ser feita com água e sabão neutro. Nunca utilizar água 70% porque vai ressecar o acrílico. Então, é importante a gente tomar esse cuidado. Vou lavar com água e sabão porque é lavável. Então, eu vou retirar tudo, os fios, excesso, né, colchão. Então, eu vou ter só a parte acrílica onde eu posso lavar com água e sabão e desinfectar corretamente. Então, eu não posso passar álcool 70%, senão ele vai ressecar. É igual fio mesmo. Se eu, por exemplo, for limpando borracha, acrílico, né, qualquer coisas com álcool, automaticamente ele vai ressecando e vai acabar partindo esse acrílico. Então eu tenho que tomar esse cuidado porque eu não posso realizar essa desinfecção final com álcool 70. Tem que ser com água e sabão neutro. Continuando a assistência de enfermagem, então manter o material de uso individual do RN. Então eu vou manter lá sabão dele, o shampoo dele, é, a luvas que eu vou utilizar com ele, somente a caixa ali com ele, seringa dele. Então todo o material é individual. Eu não posso realizar compartilhamento de material individual dentro dessa unidade. Então tudo que for do paciente é somente dele, eu não posso emprestar. Fazer ajuste do oxigênio, filtro, termostato, entrada de água e ajustar a temperatura. Então, isso sou eu que vou fazer. Então, sempre está ajustando esses controles da incubadora. Manter as incubadoras sob controle térmico. Então, vou manter a temperatura dele de 35 a 37 graus. Então, não pode passar disso. Eu tenho que tomar esse devido cuidado também. Não pode ser demais e eu não posso resfriá-lo de menos. Troca de água destilada do reservatório a cada 24 horas. Então, é padrão da unidade. A cada 24 horas eu vou lá e realizo a troca dessa água oxigenada, dessa água destilada. Então, toda vez que completar as 24 horas. Troquei, eu vou colocar um rótulo ali, realizado troca de água destilada às 13 horas da tarde. Então, sucessivamente às 13 horas da tarde de amanhã, tem que ser realizada a troca de novo. Então, tudo que eu vou fazer com essa incubadora, realizei desinfecção, realizei troca, eu vou etiquetar, né, todo esse material. Então, estando etiquetado com a data, quem for realizar a troca novamente vai saber o dia que foi trocado e o horário que foi trocado e quem trocou. Então, isso é importante também. Então a gente iniciou então sobre tipos de fornecimento de oxigênio para o RN. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas estarei à disposição, né? Boa aula, boa noite a todos.